Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções básicas. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo. Hoje é dia 17/12 de 2012 e a gente está começando mais um programa de opções básicas. Nas segundas-feiras a gente fala sobre estratégias de opções, fala como elas funcionam, como são as operações, mostra um pouquinho como é que está o mercado, mas tudo de maneira um pouco mais superficial, né? A gente fala de um modo, uma linguagem um pouco mais simples para que todo mundo consiga entender. Na quinta-feira a gente tem um programa um pouco mais avançado e aí a gente fala de estratégias mais complexas, tá certo? Então eu estou começando aqui, o canal está aberto, a gente tem o chat, então quem quiser deixar o seu comentário, fazer uma pergunta, dizer seja lá o que for, o Cavalo que já está dando boa tarde aí, o Tobias também. Então boa tarde para todo mundo e quem quiser fazer a sua pergunta está aberto. O Tobias está comentando aqui que mandou um artigo sobre o uso de robôs. Eu já dei uma olhada, não consegui ler todo, mas já até mandei para minha turma aqui, gostei bastante. Um relatório do Credit Suisse, né? Muito obrigado, Tobias. E vamos lá, gente. Estou mudando a tela aqui porque fica mostrando muito a minha cara, o streaming fica muito lento, né? E é melhor a gente olhar direto a planilha, porque ficar olhando para minha cara não ganha nada. Então vamos lá. Tá aqui a planilha. E a gente vai começar já direto na Petro A. Por que na Petro A? Porque a L venceu hoje, né? Então hoje foi o último dia de negociação da Petro L. A gente sabe que no último dia praticamente não tem negociação de opção, porque ninguém pode abrir novas posições de opções no dia do vencimento. As pessoas apenas podem encerrar posições. Já mudou isso também, Marcelo? Vai mudar, acho que eles vão mudar, acho que daqui a alguns vencimentos o cara não vai poder nem fechar a posição. Não vai poder ser negociada nenhuma opção no dia do vencimento, acho que nem exercício. Mas por enquanto, fechar a posição, quer dizer, recomprar uma posição aberta e vender uma posição que você está comprado, você pode. Agora, tem que tomar muito cuidado. Porque se você tem uma posição vendida e vai recomprar no último dia, se você não fizer essa recompra bloqueando, já comprando, bloqueando a posição, pode ser que você faça uma compra de uma posição nova e alguém te exerça, e aí você se ferra de uma vez, porque aí tem multa de 10% sobre o valor do papel, não é nem da opção multiplicado pela quantidade. Então imagina que você está comprado numa opçãozinha de 2 centavos, está vendido numa opçãozinha de 2 centavos, por exemplo, quer zerar a posição, entra tomando sem bloquear, pior se for fora do comitente então, e aí na hora que você vai bloquear, alguém já te exerceu e aí você é obrigado a entregar e tem uma série de problemas. É óbvio que ninguém vai exercer uma posição de 2 centavos, mas esse valor eu dei só por conta do exemplo mesmo. Gente, temos algumas perguntas, alguns outros comentários aqui, vamos ler. O Matuto está dizendo aqui: estou comprado em Vale A40, comprei a 1,82 e dormi comprado. Vale a pena fazer swing em opções? Eu vou responder daqui a pouquinho. Vamos ver o preço dessa opção, vamos tentar analisar aí. A maioria das pessoas sabe que eu não faço e nem tento fazer nenhum tipo de previsão, mas acredito que pelo menos uma estratégia de saída e tudo mais a gente possa te ajudar, Matuto. E o Daniel Stange está dizendo o seguinte: se não... Eita, Marcelo, tudo bem aí? Quase que o Márcio cai aqui. O Daniel Stange está dizendo o seguinte: se não vai poder nem fechar posição ou exercício, para que servirá a segunda de vencimento então? O vencimento será na sexta? Foi uma ótima pergunta. Eu acho que exercer vai poder. Eu acho que não vai poder recomprar. Acho que alguma coisa assim. Eu não sei porque também não tem a regra ainda. A gente só andou dando uma lida. Mas você tem toda a razão. Se não pode exercer, nem comprar, nem vender, já está encerrado, né? Você tem razão. Gente, vamos continuar aqui, ver as posições. Então, a Petrobras fechando perto de R$20, R$19,90 e pouco. Ela chegou a trabalhar acima disso, hoje ela fechou com mais de 1% de queda. A gente teve um movimento que não é um movimento incomum, que é a Petro indo para um lado e a Vale para o outro. A gente teve algumas semanas aí, talvez lá para setembro, outubro, novembro, em que a Vale caiu e a Petro subiu. E agora, hoje particularmente,
a Petro que caiu 1% e a Vale subiu 1%. O motivo, né, a justificativa para esse movimento com correlação negativa, né, cada um andando para o lado, é o maior consumidor do mundo de minério de ferro, então isso beneficia a Vale. No caso da Petro, ela tem características próprias, não vinculadas ao minério, então ela caiu, talvez porque o petróleo tenha caído internacionalmente, alguma coisa assim, não sei o motivo. Gente, vamos lá. A Petro A18 é a opção mais dentro do dinheiro que a gente tem aqui na tela. Ela está custando R$ 2,19. O strike dela é R$18 mesmo, redondinho. O interessante é que nessa época do ano, antes de uma distribuição de proventos, normalmente as opções ficam redondinhas mesmo, o strike fica redondo. Então vejam que todos os strikes são redondinhos, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Isso operacionalmente ajuda muito a definir estratégias, entradas, saídas. Quando os strikes ficam meio tortos, a gente fica meio perdido. As volatilidades, a volatilidade, por exemplo, de Petro A18 na faixa de 34%, a maior, né, dentro do dinheiro. As opções fora do dinheiro também estão com volatilidades um pouco mais altas, tipo Petro A24 com 36% de vol, A25 com 38%. E no miolo aqui, que é a Petro B22, na verdade não é a opção no dinheiro, é a opção fora do dinheiro, na verdade até 2 strikes fora da grana, mas é a volatilidade mais baixa de todas, Petro B22 com 31% de volatilidade. Sendo que, olhando o que o TG postou aqui no nosso chat, a gente pode ver que a volatilidade histórica de Petro, aquela calculada pela série histórica do preço, você vai pegar todos os dias o fechamento do preço, aí divide o de hoje pelo de ontem, depois faz um tratamento log normal, depois tira lá o desvio padrão. Essa volatilidade, depois a gente faz um tratamento exponencial, né? Essa é a volatilidade que está calculada aqui no nosso chat. De Petro está em 30,5. Então olha, estamos bem em linha, né? Porque a opção fora da grana também está com 30 e pouquinho. Então vamos dizer que o vencimento mais líquido e mais próximo de vencer aí, que agora é a Petro A, está 1 ponto, 1,5 ponto, com uma volatilidade 1 ponto, 1,5 ponto acima da volatilidade histórica. Então está bastante em linha. A gente vai ver como é que está a volatilidade da Vale daqui a pouquinho. Em termos de taxas, gente, a gente tem a seguinte característica. A opção mais dá 10%, ela estaria pagando uma taxa boa, uma taxa de 1,29. Esse preço não é um preço desajustado, ela está trabalhando mais ou menos dentro dessa faixa de preço mesmo. Os 34% de volatilidade, então, nos permitem conseguir, se a gente for exercido, uma taxa de 1,29 e com uma proteção boa, uma proteção de 11%. É isso que a gente tem de proteção para quem fosse fazer um lançamento coberto nessa opção. A Petro A19 já pagando uma taxa de 2,37 e é a última opção que tem VI, valor intrínseco, é a última opção que está dentro da grana, o resto tudo fora do dinheiro. Pode passar se quiser. Gente, vamos lá. A Petro A20 com uma taxa de 4,17 e essa taxa de 4,17 é uma taxa por uma opção fora da grana, então aí nesse caso a proteção cai bastante, né? Uma proteção de 3,81 para uma taxa de 4,17. Com relação a qual opção escolher, se a gente fosse fazer uma operação de taxa, então eu acredito que a mais segura das opções é a Petro A18. Se alguém tivesse a fim de fazer uma estratégia correndo um pouco mais de risco, poderia ir na Petro A19, que ainda é uma opção dentro da grana. Eu acredito que as outras opções que a gente plotou aí na tela
não sejam alternativas muito boas para quem está afim de fazer taxa. A não ser que o sujeito tenha ou acredite aí num setup gráfico importante e imagine que o mercado vá subir bastante aí, pelo menos até a resistência, aí tudo bem, poderia ser uma alternativa, mas para operações de taxa é preferível alguma coisa dentro da grana, mesmo que se acredite que o mercado vá subir. Fora isso, a gente tem outro tipo de estratégia, que é aquela estratégia que a gente chama de eu acredito que como alternativa a ela a gente pode fazer ou aquela estratégia de vender a opção no dinheiro, que seria a Petro A20, e já comprar a opção seguinte, que seria a Petro A21. Tá plotado errado aqui os vencimentos, porque tem B aqui no meio do caminho. Desculpa, gente, estou mudando aqui. Vou colocar certinho. Beleza. Petro A21. Centavos. A ideia seria comprar o papel então, ou para quem já tem o papel e quer fazer uma estratégia dessa de remuneração de carteira, seria bater, né, vender a Petro A20, comprando em seguida já a Petro A21. Para quem não liga muito da alta do papel, para quem imagina que o papel pode subir e não ligaria de vender o papel por um preço aí de R$20, uma outra alternativa seria uma alternativa de proteção, né? Se proteger, e aí seria uma proteção para uma queda. Eu acredito que quem está afim de se proteger de uma queda do preço do papel poderia vender uma opção, de repente essa Petro A20 mesmo, e aí na sequência você poderia comprar uma put. Então as puts são essas daqui, ó, Petro X 16, 18, 20 e 22 que estão vencendo hoje, então essas aqui não são interessantes, mas poderia comprar uma Petro M, por exemplo. A gente tem uma Petro M16 que é para vencimento em janeiro, para vencimento em 21 de janeiro, quer dizer que ainda tem 21 dias úteis e que é para o mesmo vencimento. A gente poderia comprar uma Petro M16 e pagar 4 centavos, 3, 4 centavos, que é o preço que ela tá, ou que ela negociou. E aí como é que seria? Com a venda da opção Petro A20, você receberia 76 centavos, depois pagaria 4 centavos pela opção de venda, e aí você estaria protegido na eventualidade do mercado cair. Alguém pode dizer assim, mas Roxo, o papel tá 20, para ele cair para 16 tem que cair 20%, mas de qualquer maneira é uma proteção. Vocês se lembram, por exemplo, meses como outubro de 2008, em que a gente teve o mercado caindo 40%, 50% no único mês, então a gente de fato deve se proteger. Vamos ver como é que está uma Petro X 17, por exemplo, só para a gente ter uma alternativa. M, tá certo, TG. Uma M17 como alternativa, ela está custando, um minutinho só. Ixi, os preços estão aqui embaixo. Está custando 6 centavos. Então olha lá, 17, que é bem menos fora do dinheiro no caso da call, da put, né? Ela está custando um pouquinho mais caro, 2 centavos mais caro, mas te dá uma ajuda. Então já vimos a Petro A. Vamos agora dar uma olhada na Petro B. Lembrando que nós temos uma estratégia montada, essa estratégia está montada na Petro A. A estratégia é a mesma que a gente acabou de sugerir, que é vendido em Petro A20, comprado em Petro A21. A gente vendeu a opção por 50 e pouco, ela está 70 centavos, mas o mercado deu uma bela alta, né? Então tá tudo ok. E vamos mostrar daqui a pouquinho como é que anda essa estratégia antes da gente acabar o nosso bate-papo. Antes disso, vamos ficar só na tela de opções aqui e vamos ver como é que está a Petro B. Petro B cada vez mais curta, mais próxima do vencimento, então cada vez mais com cara de opção curta, né, e com todas as características que a gente já conhece. Falta 38 dias para o vencimento da B. A gente tem uma Petro B 18 que está custando
2,46. Eu até vou mudar para Petro B17. Vou mudar para Petro B17 para ver como é que tá a Petro B17, até para a gente ter uma ideia também de uma opção mais dentro da grana. Legal. Então Petro B17, um minutinho só que ele está atualizando aqui pra gente. B17, tô sem preço aqui. Depois dá uma olhada como é que ela fechou pra mim, tá, gente? Se você puder, Petro B17, que eu tô sem cotação. Eu vou colocar Petro B16 então. De repente essa daqui já tem. Mas a B16 é bem dentro da grana, né? De repente. 18 tá 2 que fechou 2,46. Legal. 17 não tem então, gente. Vamos ficar na B18 mesmo. B18 custando 2,46, 36% de vol. A B19 custando 1,66, ela é 19 mesmo, é tudo redondinho. 32,41% de vol. Em termos de taxa ao mês, isso representa o seguinte: olha, 1,57 ao mês para quem fosse fazer o lançamento coberto da Petro B18. Isso se dá porque a volatilidade da B18 está mais alta, então de fato ela está pagando um prêmio um pouco maior. Temos alguns comentários aqui que eu já vou responder daqui a pouquinho. O Matuto tem a pergunta dele que eu também vou responder quando a gente chegar na Avaliar 40, que é a Vale que está comprado. A Petro B18, então, como ela está com 2 pontos percentuais de vol acima da Petro A18, então ela está pagando uma taxa ao mês um pouquinho maior, mas são bem semelhantes, até porque a gente não sabe se seria capaz mesmo de conseguir vender a B18 com 36% de vol, ou se isso é um desajuste lá na relação entre o preço do papel e o preço da opção. A gente sabe que esse tipo de coisa costuma acontecer. A Petro B19 custando 1,66 a gente já viu, 32% de vol. Então as outras volatilidades estão bem em linha com a Petro A. Então podemos dizer que os vencimentos todos estão com volatilidades em linha, iguais. Só a Petro B18 que está com uma volatilidade um pouco mais alta do que a Petro A18. A taxa que está pagando essa opção Petro B19 é uma taxa de 2,10 para uma proteção de 8,32, mas nesse caso a proteção de Petro B18 ela é 8,32 mais para 38 dias úteis. Então, se a gente fosse considerar qual era a proteção ao mês, seria uma proteção bem menor. E o Daniel Estante está comentando, como a gente já percebeu aqui inclusive, que essas opções Petro B16 e 17 não tem liquidez mesmo. Vamos agora ver como é que está um pouquinho, né, de novo, a Petro XM, né? Então as opções M, a gente tem a M22 com 2,04 e 29,5, quase 30% de vol, então uma vol em linha, ok, sem problema nenhum. Uma Petro M20 com 31% de vol e aí a Petro M17 já com 38% de vol. Então olha, devido à liquidez que é bem menor, né, do que das calls, essas puts estão com uma precificação bem ok, bem em dia, sem muito desajuste. Vamos agora na Avaliar, dar uma olhadinha como é que está a Avaliar. O papel Vale trabalhando depois de bastante tempo acima de R$40, né? Isso é interessante aí por vários motivos, inclusive psicológicos, tem que ser sempre levados em consideração. 5,54 e o strike dela em 34,89 e uma volatilidade de 26,16%. A Avaliar 37 trabalhando na faixa de 26% de vol. Então as volatilidades de Vale no topo 26%, na base lá do Smile no mínimo
na faixa de 22,8%, 23% de vol. E a volatilidade histórica está com 26%. Então, enquanto a volatilidade histórica de Petro está com 30%, a volatilidade histórica de Vale está com 26%, e de fato a menor volatilidade que a gente tem é 23%, 24%. Então também está em linha a volatilidade histórica com a implícita. Não temos nenhum comentário mais importante sobre o caso. Para quem fosse fazer uma operação de taxa, então a gente tem, por exemplo, uma Vale A38 que está com 27%, 28% de vol, está pagando 1,12, que é a relação de risco-retorno mais interessante, que tem uma proteção de 9,25 com uma taxa ao mês de 1,12. E a gente tem a opção Vale A39, que na verdade é de 37,89. Ela é uma opção que tem 2,31 de VI, então tem uns 5% ainda de VI de proteção. É uma opção dentro da grana e ela pagaria 1,42 de taxa desde que você fosse exercido nessa opção. Para quem está a fim de fazer uma estratégia de vender a opção com um objetivo da opção e compra da opção seguinte, para quem tem medo que o mercado suba demais e corra o risco de perder o que você acredita que seja justo, poderia vender a Vale A41 e comprar ou a Vale A42 ou a Vale A43 de acordo aí com a sua estratégia. A gente já explicou algumas vezes essa diferença. Se você vende a Vale A41 e compra já em seguida a Vale A42, o máximo que você teria que pagar na sua trava, se tivesse que fazer uma rolagem para cima, porque a opção tá para dar exercício, porque o papel tá acima de 41, você pagaria simplesmente R$1 menos aquilo que você recebeu, que foi 40 ou 37, 38 centavos. Se você fizer a venda na A41 mais a compra, você fizer a compra da A43, aí o que você pode fazer então é simplesmente vender a 41, comprar a 43, mas aí ele fica com uma distância de R$2. Então se o mercado puxar e puxar muito rápido, você vai receber 60 centavos ou 57 centavos, uma coisa assim, para fazer a trava. Mas se tudo der errado e o mercado passar de 43 no vencimento, aí você seria obrigado a pagar R$1,60 e pouco para fazer a rolagem, ou 50 e pouco. O Daniel Estante tem mais um comentário. Ele diz o seguinte: aliás, essa é uma das críticas minhas à sua planilha. Você não consegue determinar por ela quais as opções têm liquidez operável. A gente poderia eventualmente colocar o número de negócios por dia ou alguma coisa assim numa linha lá no final. Acho que você tem razão. Não sei se é uma funcionalidade que justifica criar uma linha nova, já que a gente não gosta de criar muita complexidade na planilha. Mas vou pedir para o TG anotar aí, a gente conversa depois sobre isso. Tá anotado então sua sugestão para a gente incluir a liquidez na linha. De repente colocar uma linha final aqui depois da proteção com negócios por dia ou volume financeiro operado, alguma coisa assim. Acho que pode fazer algum sentido. Vamos lá. Vale A nós já vimos, vamos ver agora a Vale B então. Vale B, como a gente já sabe, tem 38 dias para vencer. A Vale B 36 a mais dentro da grana com 31% de vol. Provavelmente esse 31% de vol está desajustado, está errado. Ele deveria estar pela curvatura 26, 27, então tem uns 5 pontos percentuais acima do que essa opção deveria estar custando em termos de volatilidade.
34, que está com uns 23% de vol. A própria Vale B 39 também de opções. O Matuto tem uma pergunta, vamos ler a pergunta inicial dele, depois vamos ler essa nova. A pergunta dele era o seguinte: ele está comprado na Vale A 40. Vale A 40 está aqui, ó. Vamos voltar lá para a 40. Ele comprou a 2.07. Ele dormiu comprado e a pergunta dele é se vale a pena fazer swing em opções. Olha, Matuto, eu acredito que se você utilizar o gráfico do papel e só entrar na opção se houver um setup claro de entrada, de compra no papel, escolher a opção adequadamente de acordo com o setup. Então, se você imaginar que é um movimento muito alto, muito direcional, muito rápido, talvez comprar a opção um pouco mais barata, levemente fora do dinheiro. Se você acreditar que é um movimento de retorno à média, então o mercado bateu no suporte, vai subir, mas vai subir devagar, aí você teria que comprar uma opção dentro do dinheiro para não perder grana com a passagem do tempo. A gente sabe que o VE é algo que come, né, o nosso dinheiro pelo pé, né? O Theta vai sugando nossos recursos, e utilizar o stop convencional, tradicional, que você colocaria também no preço do papel, e aí usando esse stop você zeraria essa opção. Então não é que eu não acredite em operações direcionais de opção, na verdade eu até acredito, acho que se você tem uma convicção grande que o papel vai subir, pelo motivo que for, você pode usar estratégias em opções. Se você quiser ver um pouco mais desse tipo de argumentação, você pode buscar um vídeo meu em que eu explique lá compras de opções. Acho que deve ter algum vídeo lá sobre isso. Eu estou tirando aqui o meu rosto até porque chat à distância não tem problema nenhum. E o Matuto está dizendo o seguinte: eu estou usando o índice como bússola. Para mim ele está em tendência de alta no gráfico de 60 minutos. Só penso em sair se o índice assumir tendência de baixa. Olha, eu acho extremamente perigoso, Matuto. Eu acho extremamente perigoso, Matuto, você operar uma opção de vale olhando o gráfico do índice, tá? Eu acho que você deveria então operar muito difícil, no GTS, então você tem que operar lá na BMF, não é tão fácil assim. Mas eu acho que a sua bússola, se você está operando opção de vale, deveria ser o papel vale como bússola. Eu acho que é o que fica mais adequado. Então vamos terminar aqui nossa avaliação de Vale B. A Vale B com volatilidade levemente superior ou igual à da Vale A, então não teria nenhum benefício adicional operar a Vale B, a não ser quem está buscando uma opção um pouco mais lenta, né? E eu acredito que para vender opção seria o caso só se o cara tem um pouco de custo operacional alto e aí não quer fazer rolagem no meio do caminho. Opinião do Daniel com relação à minha resposta para o Matuto. Ele diz que concorda comigo, no entanto, na opinião dele, a sua estratégia não é a melhor forma de tirar vantagem das opções. Então, o Daniel é de uma opinião semelhante com a gente, que é melhor fazer coisas um pouco mais sofisticadas em termos de fazer uma trava, alguma coisa assim. Eu acho que operar a seco dá também, mas é mais complicado, o cara tem que ser mais avançado em termos de opções, porque a opção ela é algo que varia muito rápido, então
para estopar, para colocar stop, esse tipo de coisa complica um pouquinho. Vamos ver como é que estão as puts de Vale. Lembrando que as puts X já venceram hoje. Então a gente tem a Vale M30, ela não tem liquidez, não teve negociação hoje. A M32 custando 1 centavo, a M35 custando 7 centavos e a M37 custando 20 centavos. Então só para vocês terem uma ideia, essas puts não estão muito de acordo não, só a Vale M37 está com uma volatilidade um pouco mais em linha, um pouco mais adequada. Vamos ver agora como é que está a OGXA, né? A gente falou bem da OGX semana passada, que a volatilidade tinha caído e parado um pouquinho, mas o mercado tinha melhorado, mas de novo ela voltou a oscilar que nem uma maluca. Como a gente já vem falando há várias semanas, não é algo muito confiável. Então se você for fazer estratégias em OGX, em opções de OGX, tem que ter estômago, tem que ter stop, tem que definir o máximo de perda que você tem que ter e respeitar aquilo. Se você não for uma pessoa acostumada a usar stop, tem que fazer stop natural. Então o máximo que você pode perder é aquilo que você colocou na estratégia, para não se complicar muito. E agora vamos mudar de planilha aqui e vamos ver como é que está a planilha que a gente está, da operação que a gente está carregando, que é a compra do papel Vale e a trava de baixa em Vale também, e desculpa, em Petro, as duas em Petro, Vale não, em Petro. E aí como é que é a estratégia? A gente veio comprado no papel há uns 4, 5 meses, a 22,44. Para me justificar, isso é só uma desculpa mesmo, a gente tinha outra operação de trava de baixa que a gente vinha carregando com bastante lucro. Eu resolvi desmontar e aí começamos uma trava nova. E essa trava nova está se perdendo de 2,40 no papel. Mas a nossa ideia não é ligar muito para o papel. O papel a gente está carregando e vai carregar durante bastante tempo. E a gente tem que focar mais na trava. Na trava, a gente tem 1, 2, 3, 4 rolagens, não foram todas no mesmo mês, porque mês passado nós fizemos 3 rolagens diferentes. Então temos 4 rolagens diferentes, a gente já colocou R$1,07 no bolso. Agora o mercado deu uma subida, a gente vendeu a Petro A20 por 57 centavos, comprou a Petro A21 por 28 centavos e agora elas estão assim. A Petro A20 que a gente vendeu por 57 centavos está 76, estamos perdendo 19 centavos nela. A Petro A21 que a gente pagou 28 centavos nela, a gente está ganhando 9 centavos. Então no final das contas a gente está perdendo cento e poucos reais aí nas opções. Mas se o mercado ficar como está até o vencimento, a gente ganha grana, né? Como a gente recebeu por essa trava 30 centavos, 29 centavos, até R$20,29 para Vale no vencimento, nós teríamos lucro. Qualquer preço acima disso, a gente teria que pagar alguma coisa para fazer a rolagem, mas também não é uma tragédia, uma vez que a gente já ganhou uma boa grana fazendo as travas de baixo, e que se o mercado subir a gente perde na trava, tem que fazer rolagem, mas ganha no papel, acaba ficando elas por elas. O pior dos cenários seria o papel ir até 20,5, 20,80, a gente ter que rolar, pagar por isso perto do vencimento e depois o mercado afundar de novo, aí a gente levaria um olé do mercado, mas esse tipo de coisa é normal, acontece, mas das estratégias de lançamento coberto, essa da trava de baixo eu gosto bastante, e uma nova que a gente está aprendendo agora com a nova planilha de put, inclusive sugestão de Guilherme, de Daniel e tudo mais, é vender a opção no dinheiro levemente fora e comprar uma put como proteção, também é uma alternativa interessante. Gente, passou já o nosso tempo, né? Então avançamos um pouquinho no relógio. O programa tem que ser dinâmico, então a gente não passa de meia hora.
Era mais ou menos isso que a gente tinha que falar. Amanhã nós temos novamente o nosso bate-papo de long and short. O horário mudou agora para 3h30 da tarde, para se adequar um pouco mais ao horário da bolsa, a gente achou melhor. Quarta-feira tem o TG, quinta-feira temos 2 chats, tanto de mercado quanto de opção avançada. Bom ver bastante gente acompanhando. Quem está assistindo no YouTube também pode mandar e-mail, qualquer pessoa pode mandar um e-mail, fazer pergunta, fazer um bate-papo, trocar uma ideia. O meu e-mail é roxo, vamos até digitar aqui, roxo@rox, que é rox.com.br. Pus no maiúsculo aqui, mas se põe no minúsculo não tem problema nenhum, tá bom? Grande abraço então e até amanhã. Tem mais. Uma ótima semana para todo mundo.